E se eu lhes disser que os anos dourados podem ser realmente dourados, se simplesmente eliminarmos o excesso de tralha das nossas vidas? E não estou falando de móveis velhos no sótano. Refiro-me à bagagem mental que carregamos por décadas. Hoje, não vamos falar sobre o que precisamos adicionar à vida para sermos mais felizes na terceira idade, mas sim sobre o que é hora de remover sem dó, abrindo espaço para a serenidade e a alegria. E a sabedoria dos antigos estoicos nos ajudará nisso. Fique conosco e descubra como 10 simples nãos podem lhe trazer mais harmonia do que 1000 sims. Para começar, vamos esclarecer um ponto. O estoicismo não se trata de ter uma face de pedra e reprimir emoções. Muito pelo contrário. É uma filosofia antiga que nos ensina a encontrar fortaleza interior e tranquilidade em meio às tempestades da vida. Estoicos como Sêneca ou Marco Aurélio acreditavam que a chave para a felicidade é focar no que podemos controlar, nossos pensamentos e reações, e aceitar o que não depende de nós. É exatamente esse princípio que torna seus ensinamentos um guia ideal para a idade madura. Então, vamos começar nossa grande faxina mental. E a primeira coisa que vamos impiedosamente jogar na lixeira da história são os arrependimentos do passado. Você conhece bem essa sensação, não é? Aquela ruminação mental, aquele diálogo interno interminável do tipo: ah, se eu tivesse agido diferente naquela hora, se eu tivesse escolhido outro trabalho, se eu tivesse dito aquelas palavras. É como se você estivesse arrastando um enorme saco de pedras. Cada pedra é um erro, uma oportunidade perdida, uma decisão errada. Esse saco não é apenas pesado, ele impede você de seguir em frente e rouba a sua alegria do presente. Os antigos estoicos olhariam para isso com uma sábia perplexidade. Eles diriam: por que gastar sua preciosa energia com algo que você não pode mudar? O passado é a única coisa que está completamente fora do nosso controle. Tentar reencená-lo na sua mente é como gritar para a chuva de ontem. É inútil e desgastante. Então, em vez da pergunta, o que teria acontecido se, pergunte-se outra coisa. O que eu posso fazer agora, com essa experiência? Transforme seus arrependimentos em lições. Cada erro foi o preço pago pela sabedoria que você possui hoje. Feche a porta para o passado. Ele é apenas um fantasma, e ele não tem poder algum sobre você, a menos que você mesmo o conceda. O saco do passado, já o atiramos fora. Mas ele tem um irmão gêmeo astuto, que nos arrasta para o lado oposto. A preocupação com o futuro. É aquela série interna interminável, intitulada E se? E se eu adoecer? E se o dinheiro não for suficiente? E se os meus filhos tiverem problemas? Cada um desses pensamentos é um pequeno prego que você mesmo martela na sua paz de espírito atual. Você vive centenas de tragédias na sua cabeça que, na realidade, muito provavelmente nunca acontecerão. Os estoicos consideravam isso uma das principais formas de loucura voluntária. Por que sofrer hoje por algo que talvez nunca venha a acontecer? Como dizia Sêneca, sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. A preocupação é o pagamento de um empréstimo por problemas que você nem sequer contraiu ainda. Mas não confunda isso com imprudência. Os estoicos faziam uma distinção clara entre a ansiedade destrutiva e o planeamento construtivo. A ansiedade paralisa. O planeamento dá força. Em vez de se martirizar com pensamentos sobre a saúde, agende um check-up médico. Em vez de entrar em pânico por causa das finanças, elabore um orçamento simples. Faça o que está ao seu alcance hoje para se preparar para o amanhã. E o resto, deixe ir. Não está no seu controle. O próximo fardo pesado a ser abandonado é a constante corrida por aprovação dos outros. Por toda a vida, muitos de nós vivemos como se estivéssemos num palco. Escolhemos as palavras, selecionamos as roupas, agimos, sempre de olho numa plateia invisível. O que eles vão pensar? Como isso vai parecer de fora? Essa dependência de curtidas, elogios e aprovação
transforma nossa vida numa prisão, onde os guardiões são as opiniões alheias. Mas o segredo, que só vem com a maturidade, é este: você tem todo o direito de sair desse palco. Os estoicos ensinavam que seu valor não é definido pelos aplausos da multidão, mas por suas próprias virtudes e ações. A opinião de outra pessoa sobre você é a ideia dela, pertence a ela. Está fora do seu controle e, portanto, não deveria te preocupar. Pense nisso. Você já viveu tempo suficiente para entender. É impossível agradar a todos. Sempre haverá alguém insatisfeito com você. Então, talvez seja a hora de começar a agradar a quem realmente importa na sua vida. Você mesmo. A maturidade oferece o luxo de ser autêntico, verdadeiro, sem máscaras ou fingimento. Esta é a verdadeira liberdade. Agora, vamos conversar sobre uma guerra que muitos de nós travam diariamente. Uma batalha silenciosa e desgastante contra a nossa própria imagem no espelho. Cada nova ruga é sentida como uma derrota. Um cabelo branco, uma traição, uma dor súbita nas costas, um lembrete de que o nosso maior aliado, o nosso corpo, começa a nos falhar. Nós nos zangamos com ele, ficamos ressentidos, tentamos lutar contra o inevitável, o tempo. Mas esta é uma batalha que não podemos vencer. Os estoicos nos propõem não nos render, mas sim selar uma paz sábia e honrosa. Afinal, o seu corpo não é um inimigo. Ele é o seu fiel, ainda que envelhecido, companheiro de jornada. Ele o carregou por décadas de alegrias e desafios, levou-o ao trabalho, embalou os seus filhos nos braços, permitiu-lhe testemunhar o nascer do sol e abraçar quem você ama. Em vez de focar nas suas imperfeições, tente mudar o olhar para a gratidão. Agradeça as suas pernas pelos milhares de quilômetros que percorreram. Agradeça as suas mãos por tudo o que construíram. O seu corpo é a crônica viva da sua existência. Em vez de travar uma guerra contra ele, comece a cuidar dele como cuidaria do amigo mais precioso. Isso é aceitação. Isso é sabedoria. O próximo item na nossa lista de coisas para eliminar é o hábito de julgar. É tão fácil nos tornarmos juízes na vida dos outros, não é verdade? Olha como ela se vestiu. Soube o que o filho dele fez? Por que será que eles criam os filhos assim? Julgar e fofocar é como um fast food mental. Oferece uma sensação rápida e ilusória de superioridade, mas a longo prazo só envenena a sua própria mente. Cada minuto que dedicamos a discutir a vida alheia é um minuto roubado da nossa própria vida. Marco Aurélio estava sempre a lembrar-se: não desperdices o resto da tua vida a pensar nos outros. Ao ocupares-te com os assuntos alheios, privas-te do lazer para os teus próprios. Este é um conselho bastante prático. Você tem um tempo e uma energia limitados. Então, por que gastá-los com aquilo que não lhe diz respeito em nada e está completamente fora do seu controlo? Em vez de andar a olhar para os lados e a julgar, direcione esse holofote da sua atenção para dentro. Cuide da sua vida. Trabalhe os seus defeitos, desenvolva as suas qualidades, desfrute dos seus passatempos. Quando está verdadeiramente empenhado em cultivar o seu próprio jardim, simplesmente não lhe sobra tempo para espreitar o quintal do vizinho e contar as ervas daninhas no relvado dele. Agora, vamos falar sobre as coisas, sobre o mundo físico que nos rodeia e sobre o apego aos bens materiais. Com o passar dos anos, muitos de nós transformamos nossas casas em verdadeiros museus do passado. Armários entupidos de roupas que não usamos há uma década. Aparadores repletos de faqueiros e louças que ninguém utiliza. Varandas e garagens viram depósitos de coisas para um dia precisar. Pensamos que possuímos as coisas, mas na verdade, são elas que nos possuem. Exigem nossa atenção, nosso cuidado, nosso espaço. Os estoicos encaravam os bens materiais com surpreendente leveza. Eles os chamavam de indiferentes preferíveis. O que isso significa? Significa que é bom tê-los, mas não é um problema se não os tivermos.
Sua felicidade e paz de espírito não devem depender da quantidade de estatuetas de porcelana na prateleira. Experimente olhar para suas coisas de uma nova maneira. Pergunte a si mesmo: esta coisa me serve, ou eu a sirvo? Ao se desapegar do excesso, você não está apenas liberando espaço no guarda-roupa, você está liberando espaço na sua mente. A simplificação da vida cotidiana leva à clareza mental. Mantenha apenas o que é realmente útil, bonito, ou que tenha um valor sentimental. Todo o resto é apenas poeira que impede você de respirar plenamente. O sétimo ponto da nossa lista pode ser o mais desafiador para muitos. É hora de abrir mão do controle total sobre os filhos adultos. Esta é uma das transformações mais dolorosas da vida. Você foi o capitão do navio deles por décadas. Você traçava a rota, reparava as avarias e os protegia das tempestades. Agora, eles mesmos estão ao leme, e parece que estão levando o navio direto para os recifes. O desejo de intervir, de dar conselhos, de evitar que cometam erros, é natural. Mas muitas vezes, torna-se sufocante. Os estoicos diriam que a vida dos seus filhos não é algo que você pode controlar. As decisões deles, os erros deles, os sucessos deles, esse é o caminho deles. Seu papel mudou. Você não é mais o capitão. Você é o sábio faroleiro. Você pode iluminar, alertar sobre perigos, apontar para um porto seguro. Mas você não pode forçar o navio deles a mudar de curso. A superproteção, os conselhos não solicitados e a preocupação constante, isso não é uma demonstração de amor. É uma manifestação da sua própria ansiedade. O amor verdadeiro, nesta fase, é confiança. Confiança de que você incutiu neles sabedoria suficiente para que se saiam bem por conta própria. Largue o leme. Acredite, a vista do farol também pode ser fascinante. Agora, vamos abordar o maior e mais profundo dos temores. Aquilo que se esconde nas profundezas da mente de muitos de nós. O medo do inevitável. Evitamos falar sobre a morte. Fingimos que ela acontecerá com outra pessoa, mas nunca conosco. A tememos como um ponto final, algo que desvaloriza tudo o que vivemos. Esse medo contamina o presente, prendendo-nos a um tempo que escorrega, em uma angústia silenciosa. Mas os estoicos viam tudo isso de uma perspectiva completamente distinta. Para eles, a morte não era uma inimiga, mas sim a maior das mestras. Eles praticavam o memento mori. Lembra-te de que irás morrer. Não para cairmos em desespero, mas pelo contrário, para nos impulsionar a viver de verdade. A consciência de que o nosso tempo é finito é o mais potente estímulo para não adiar a vida. Este dia, esta conversa, este café, este raio de sol, são momentos únicos e irrepetíveis. Quando nos lembramos da morte, paramos de desperdiçar tempo com futilidades, com ressentimentos, com a pressa, com inquietações. Começamos a valorizar o que de fato importa. A morte não é um ponto final, mas sim uma moldura que confere à tela da vida a sua verdadeira dimensão e valor. Ao aceitar a sua inevitabilidade, deixamos de temer e passamos a viver. Aqui e agora. Em toda a sua plenitude, o nono peso que vamos largar do nosso balão são as expectativas inflexíveis. Frequentemente, vivemos com um roteiro predefinido na mente. Um roteiro que dita como a aposentadoria perfeita deveria ser, como nossos filhos deveriam se comportar, o que nossos amigos deveriam fazer, e até mesmo qual deveria ser o tempo durante as férias. E sempre que a realidade se desvia desse roteiro, experimentamos desapontamento, ressentimento ou raiva. É como se ficássemos zangados com o rio por ele não correr na direção que desejamos. Os estoicos chamavam a isso de guerra contra a realidade. E nessa guerra, você será sempre o perdedor. O principal lema deles é amor fati, ou amor ao destino. Não é uma resignação passiva, mas sim uma aceitação ativa e alegre de tudo o que acontece, tanto o bom quanto o mal. Em vez de expectativas rígidas, cultive a flexibilidade mental.
Imagine-se não como um rochedo que racha sob o impacto das ondas, mas como um salgueiro que se curva ao vento sem quebrar. Se o neto não ligou como prometeu, não se apresse em ficar ressentido. Talvez tenha surgido algum imprevisto. Se a chuva estragou os seus planos para uma caminhada, talvez seja a desculpa perfeita para ficar em casa com um bom livro. Ao libertar-se de suas expectativas, você também se liberta das decepções. Você permite que a vida simplesmente aconteça. E, muitas vezes, a vida nos surpreende com enredos muito mais interessantes do que aqueles que havíamos escrito no nosso próprio roteiro. O 10º ponto da nossa lista pode soar um pouco direto, mas é crucial. Pare de reclamar constantemente, especialmente sobre pequenos incômodos e aborrecimentos do dia a dia. Ai, minhas costas doem de novo. O tempo está horrível hoje. Os preços subiram outra vez. Muitas vezes, usamos as queixas para manter uma conversa ou para conseguir um pouco de empatia. Mas na realidade, cada reclamação é uma pequena dose de veneno que derramamos sobre o nosso próprio dia. Quando você reclama, concentra-se no negativo. Você revive mentalmente, repetidamente, o que o incomoda, intensificando esse sentimento. É como coçar sem parar uma pequena picada de mosquito até que ela se transforme numa ferida enorme. Você se torna refém da sua própria lamentação. Os estoicos acreditavam que uma pessoa sábia não gastaria palavras com aquilo que não traz benefício. Se você pode mudar algo, haja. Se não pode, aceite. Uma dor nas costas é um sinal para fazer alongamentos ou procurar um médico, não um tema para um monólogo de 1 hora. Reclamar não resolve problemas. As reclamações apenas drenam a energia que poderia ser usada para resolvê-los ou para simplesmente desfrutar do que há de bom na sua vida agora. Concentre-se naquilo pelo qual você é grato e se surpreenderá com o quão poucos motivos restarão para se queixar. O 11º inimigo da sua paz interior são as mágoas antigas. Nós as carregamos por anos a fio, como se fossem joias preciosas guardadas em uma caixa. Essa caixa, no entanto, pode ser pesada e incômoda. Lá dentro estão guardadas as palavras ofensivas ditas por um parente há 10 anos. Aquele ato injusto de um colega que todos já esqueceram há tempos. A traição de um amigo de longa data, da sua juventude. De tempos em tempos, abrimos essa caixa e remexemos nesses tesouros, revivendo a dor novamente. Pensamos que assim estamos punindo quem nos ofendeu. Mas isso é apenas uma ilusão. Sêneca, em sua sabedoria, proferiu uma frase que descreve isso com perfeição. Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Quem te feriu, muito provavelmente, já seguiu em frente com a própria vida e nem se lembra mais do ocorrido. Enquanto isso, você continua se envenenando com esse veneno, dia após dia. O perdão não é um presente para quem te ofendeu. É um presente para você mesmo. É um verdadeiro ato de libertação. Você não está validando o que aconteceu, nem dizendo que o ato foi correto. Você simplesmente decide não carregar mais esse fardo pesado. Você decide sacudir a poeira dessa caixa empoeirada e liberar suas mãos e seu coração para algo novo, para a paz, para a alegria, para viver plenamente o presente. O 12º obstáculo a ser superado é o medo da solidão. Para muitos, essa palavra ecoa como uma condenação. Tememos tanto ficar sós que nos agarramos a relacionamentos tóxicos, toleramos o desrespeito e preenchemos nosso tempo com uma agitação sem sentido, tudo para não ter de confrontar o silêncio. Pensamos que estar sozinho é sinônimo de não ser preciso ou amado por ninguém. Mas essa é uma falha fundamental. Os estoicos nos ensinaram a distinguir solidão de solitude. Solidão é um sentimento de vazio, quando estamos longe dos outros. Solitude é um sentimento de plenitude, quando estamos perto de nós mesmos. Uma pessoa em harmonia com o seu mundo interior nunca está verdadeiramente sozinha. Sente-se confortável com seus próprios pensamentos e na quietude. Na velhice,
surge uma oportunidade única de transformar a solidão em uma abençoada solitude. É o momento em que, finalmente, pode-se conhecer a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo, sem o ruído de opiniões e expectativas alheias. Encontre alegria nas coisas simples, na leitura, nos seus passatempos, na contemplação da natureza. Quando você se tornar seu melhor amigo, descobrirá que a companhia de outras pessoas se torna um agradável complemento e não uma necessidade desesperada. O 13º ponto que vamos riscar da nossa vida é o hábito tóxico de nos compararmos com os outros. Na nossa era digital, isso se tornou uma verdadeira epidemia. Abrimos as redes sociais e vemos um desfile de sucessos alheios. Lá está uma colega de escola viajando por países exóticos. Lá está o vizinho ostentando a colheita da sua horta perfeita. Lá estão conhecidos cuidando de netos adoráveis. E sem perceber, começamos a medir a nossa vida com a régua dos outros. A nossa realidade começa a parecer cinzenta e sem graça em contraste com as imagens brilhantes deles. Os estoicos diriam que este é o caminho para a infelicidade garantida. Comparar o seu caminho único com o dos outros é como comparar uma macieira com um carvalho. Ambas as árvores são valiosas e belas à sua maneira. Crescem em ritmos diferentes, têm frutos diferentes e propósitos distintos. A sua vida não é uma competição. Você tem o seu conjunto único de alegrias, dificuldades, lições e conquistas. Em vez de olhar para os lados, olhe para você de ontem. Você se tornou hoje um pouco mais sábio? Aprendeu algo novo? Agradeceu pelo que tem? A única pessoa com quem você deve se comparar é você mesmo no passado. Concentre-se no seu próprio crescimento e você simplesmente não terá tempo para a inveja. A 14ª coisa que você precisa banir do seu repertório de reações é a raiva automática e incontrolável. Alguém te corta no trânsito, um vendedor na loja te destrata, as notícias na TV te indignam, e pronto, a explosão. O coração dispara, o sangue sobe à cabeça, e você já está pronto para soltar raios e trovões. A raiva nos parece uma reação natural e até justa à injustiça, mas os estoicos discordavam veementemente disso. Sêneca chamava a raiva de uma loucura breve. Nesse estado, não somos capazes de pensar racionalmente. Dizemos palavras das quais nos arrependemos depois. Cometemos atos que destroem relacionamentos. A raiva não resolve o problema. Ela apenas o agrava, adicionando a ele o seu próprio sofrimento. O segredo para controlar a raiva está na pausa. Os estoicos recomendavam uma breve pausa antes de qualquer reação. Contar até 10. Respirar fundo. Perguntar a si mesmo: este evento realmente vale a minha paz de espírito? Na maioria dos casos, a resposta será não. Essa micropausa é o seu escudo. Ela dá tempo para a razão prevalecer sobre as emoções. Você não está suprimindo a raiva. Você está simplesmente escolhendo não deixar que ela o controle. Isso não é um sinal de fraqueza, mas sim de uma imensa força interior. O 15º lastro que vamos libertar é a agitação sem sentido. O hábito de preencher cada minuto com tarefas só para estar ocupado. Para muitos de nós, parece que produtividade é sinônimo de felicidade. Se a nossa agenda não está preenchida minuto a minuto, sentimos-nos preguiçosos e inúteis. Corremos de uma tarefa para outra, verificamos o telefone constantemente, vemos notícias só para não ficar em silêncio, a sós conosco mesmos. Temos medo da pausa, como se nela se escondesse um vazio terrível. Os estoicos, por outro lado, valorizavam o lazer, não como ócio, mas como cholé, um tempo para reflexão, autoconhecimento e contemplação serena. Eles entendiam que é precisamente nos momentos de silêncio e paz que as ideias mais importantes e os insights nos chegam. A agitação constante é apenas um ruído que abafa a voz da sua própria alma. Pare de ver o tempo não planeado como tempo perdido. Permita-se simplesmente sentar num banco de parque e observar as pessoas.
Permita-se beber chá sem se distrair com a televisão. Permita-se simplesmente ser, sem fazer nada. Você vai se surpreender com o quão preenchidos podem ser estes momentos de nada fazer. Isso não é preguiça. É uma reinicialização. É um luxo que você merece. O 16º passo para a liberdade é libertar-se da sua antiga identidade profissional. Para muitos de nós, o trabalho não era apenas uma forma de sustento, era uma parte fundamental da nossa identidade. Eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou professor. Esses papéis nos conferiam status, propósito e um senso de importância. E quando chega a aposentadoria, o afastamento do trabalho pode ser sentido como a perda de uma parte de nós mesmos. Surge a pergunta: quem sou eu agora? Esse vazio pode ser assustador, mas os estoicos nos recordam que a nossa essência é muito mais profunda e vasta do que qualquer papel social. Seu cargo era apenas um dos muitos chapéus que você usava, mas por baixo dele sempre esteve você, a pessoa com seus valores, paixões, sabedoria e experiência. Olhe para a aposentadoria não como um fim, mas como uma oportunidade. A oportunidade de finalmente experimentar outros chapéus que você deixou de lado por décadas. O chapéu de jardineiro, de artista, de voluntário, de viajante, de avô ou avó carinhoso, assa, que não tem pressa alguma. Seu valor não diminuiu com o último dia de trabalho. Pelo contrário, agora você tem a liberdade de explorar facetas da sua personalidade para as quais, antes, simplesmente não havia tempo. Você não é o seu antigo trabalho. Você é um universo inteiro esperando para ser explorado. O 17º item da nossa lista para eliminar é o consumo excessivo e não filtrado de notícias negativas. O mundo moderno nos bombardeia com informações constantemente. Ao ligar a televisão ou abrir a internet, mergulhamos num mar de catástrofes, conflitos, crises e tragédias de todas as partes do mundo. Parece-nos que estar a par de tudo é um dever de um cidadão responsável. No entanto, muitas vezes isso se torna uma espécie de autoflagelação mental. O consumo constante de negatividade cria uma imagem distorcida do mundo. Você começa a sentir que tudo ao seu redor é ruim, perigoso e sem esperança. Isso gera ansiedade crônica, um sentimento de impotência e cinismo. Você se preocupa com eventos nos quais não tem como intervir e gasta uma quantidade colossal de energia emocional com isso. Os estoicos aconselhavam a focar-se no seu círculo de controle. As notícias sobre problemas mundiais estão muito além dele. Isso não significa que você precise se tornar um eremita ignorante. Significa que é preciso dosar conscientemente a informação. Reserve 15 a 20 minutos por dia para ler um resumo das notícias, e o restante do tempo dedique à sua vida real. Regue as flores, converse com seus entes queridos, leia livros, crie sua pequena ilha de ordem e tranquilidade neste mundo caótico. Sua paz de espírito é muito mais importante do que saber todos os detalhes de mais uma tragédia do outro lado do planeta. A 18ª coisa a eliminar da sua vida é a complexidade excessiva. Chegou a hora de uma grande simplificação. Ao longo dos anos, a nossa vida acumula camadas de complexidade, como um navio acumula cracas, rotinas domésticas complicadas, relações emaranhadas, planos financeiros pesados, centenas de subscrições e compromissos desnecessários. Nós próprios construímos os nossos labirintos e depois queixamo-nos de nos perdermos neles. Toda essa complexidade rouba o nosso tempo, as nossas energias e a clareza da nossa mente. Os estoicos eram defensores da simplicidade em tudo. Eles acreditavam que uma vida virtuosa é uma vida simples, e este princípio pode ser aplicado a todas as áreas da nossa existência. Olhe para o seu cotidiano. É possível simplificá-lo? Talvez seja a hora de se desfazer de metade das suas coisas e parar de gastar os fins de semana apenas a limpar. Olhe para os seus relacionamentos. Será que não é o momento de cortar laços com pessoas que só lhe trazem negatividade? Olhe para os seus hábitos.
Que tal abandonar rituais complexos e reencontrar a alegria nas coisas mais simples? Simplificar não é primitivismo, é a arte de cortar o supérfluo para focar no que realmente importa. Quando eliminamos da nossa vida tudo o que é desnecessário e superficial, começamos a ver a essência das coisas com uma nova clareza. A simplicidade traz paz. A simplicidade traz clareza. A simplicidade é a mais alta forma de elegância, inclusive a elegância de uma vida plena. O 19º ponto pode parecer surpreendente. Livre-se do perfeccionismo em relação à velhice. Vivemos numa cultura obcecada por imagens ideais. Somos bombardeados por anúncios com idosos vigorosos, sempre sorridentes, que viajam, praticam yoga ao amanhecer e parecem 20 anos mais jovens. Ao vermos isso, podemos começar a nos impor exigências exageradas. Eu devo ser tão ativo quanto eles. Não devo sentir nenhuma dor. Minha aposentadoria tem que ser perfeita. Este perfeccionismo é um caminho direto para a frustração e a culpa, porque a realidade é mais complexa e multifacetada do que qualquer comercial. Há dias em que as articulações doem. Há momentos de tristeza e apatia. Existem dificuldades financeiras. Tentar corresponder a um ideal inexistente de velhice perfeita é condenar-se a um estresse constante. Os estoicos ensinavam a aceitar a realidade como ela é, com todas as suas imperfeições. Sua vida na idade madura não precisa ser perfeita para ser boa. Permita-se ser imperfeito, permita-se cansar, permita-se ficar triste às vezes, desista de perseguir a imagem de revista e comece a valorizar sua vida real, viva, às vezes difícil, mas única e preciosa. Há muito mais sabedoria e felicidade nisso. E, finalmente, o 20º ponto. O mais traiçoeiro e destrutivo. Algo de que você precisa se livrar de uma vez por todas. Chega de autocomiseração. A autocomiseração é um pântano quente, acolhedor, mas extremamente perigoso. Ela nos puxa para baixo. Ah, que azar o meu com a saúde. Porque tudo dá certo para os outros e para mim não. A vida é injusta comigo. Quando nos afundamos nesses pensamentos, estamos voluntariamente colocando as algemas da vítima. E a vítima, como se sabe, não pode mudar nada. Ela só pode sofrer. A autocomiseração paralisa a vontade. Ela rouba a energia que poderia ser usada para resolver problemas. Ela afasta as outras pessoas, porque ninguém quer ficar muito tempo perto de uma fonte de desânimo eterno. É a mais inútil e destrutiva de todas as emoções. Os estoicos acreditavam que cada pessoa escolhe a sua própria reação aos eventos. Sim, você não pode controlar doenças, perdas ou crises econômicas, mas você controla totalmente como vai reagir a isso. Você pode escolher o papel de uma vítima passiva ou o de um guerreiro resiliente que aceita o desafio e faz tudo o que é possível nas circunstâncias dadas. Cada vez que você se pegar pensando, pobre de mim, pare e pergunte a si mesmo: ok, isso aconteceu. O que posso fazer agora? Mude o foco da autocomiseração para a ação, mesmo que seja a menor. Esta é a principal lição do estoicismo. Não são as circunstâncias que definem a nossa vida, mas sim a nossa reação a elas. E aqui está a grande sacada. O mais surpreendente na filosofia estoica, especialmente para a terceira idade, não é o que eles nos ensinam a fazer, mas sim o que nos convidam a deixar de lado. Passamos a vida inteira buscando adicionar algo, mais dinheiro, mais conquistas, mais bens. No entanto, a sabedoria reside no oposto, na arte de cortar o supérfluo. Imagine um escultor. Ele não adiciona argila, ele remove o excesso de pedra para revelar uma obra-prima ao mundo. É o mesmo princípio aqui. Ao remover arrependimentos, medos, ressentimentos e a agitação da vida, você não se torna vazio. Você finalmente permite que seu verdadeiro eu se manifeste, calmo, sábio e livre. Este é o maior presente que você pode se dar na idade madura. Não é um fim, mas uma libertação. Portanto, ao nos livrarmos da bagagem mental,
não perdemos. Nós ganhamos. Ganhamos o presente, ganhamos a paz, ganhamos a nós mesmos. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se essas ideias ressoaram com você, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder novos vídeos sobre sabedoria para o dia a dia. E de que você gostaria de abrir mão na sua vida agora mesmo? Qual dessas ideias pareceu mais desafiadora ou, pelo contrário, a mais libertadora? Escreva nos comentários, vamos conversar.